feita a estrutura metálica? Né? É níquel cromo, é cromo cobalto, é titânio, do que é? A estrutura metálica de PPR ela é feita com uma liga de cobalto cromo, tá? Essa liga, ela inicialmente foi utilizada na indústria de carro, né, automobilística, depois na parte da aeronáutica e também aeroespacial. Quais são as características dessa estrutura e por que, perdão, dessa estrutura não, dessa liga, e por que ela é interessante de se usar em boca? Ela apresenta uma alta resistência ao desgaste, tá? Então, o paciente pode comer tanto coisas duras quanto coisas mole, né? Que não, a resistência ao desgaste é grande dessa liga. Ela apresenta uma resistência à corrosão, o que é interessante, uma vez que a boca é um ambiente úmido, né? Ela não pode enferrujar, então não poderia ser de ferro, digamos assim. Essa estrutura não pode, ele tem que ter uma resistência à corrosão. Só em 1930 que passou a ser utilizada na área médica odontológica, tá? Tem biocompatibilidade. O que seria isso? Ele tem que ser um material que ele é inerte, ele não causa nada em boca, ele não vai afetar em nada no seu sistema, não vai causar nada sistemicamente no paciente. Ele é inerte, ele estando lá ou não causa nada, a liga em si, tá? Então ele não é tóxico, não causa alergia, não causa nenhuma mutação, não causa câncer e não interfere, né, na fertilidade. Então não é porque que a pessoa está usando uma PPR que tem uma liga de cobalto cromo que ela tem a chance de se tornar estéril ou ter câncer. Isso não tem nada a ver, tá bom? Então, caso o paciente venha perguntar, mas doutor, eu tenho alergia. Não existe alergia a essa liga, tá? O cobalto, né, presente na liga, ele que vai dar a resistência, né, a dureza para essa estrutura e a elasticidade. Ok? E ele está presente, né, a concentração do cobalto na liga é de 53% a 67%, né, do volume. Já o cromo é responsável pela resistência à perda, brilho e corrosão, ou seja, quem faz com que essa liga não oxide vai ser o cromo, tá? E ele está presente numa porcentagem, né, numa concentração de 25% a 32% do volume da liga. Aqui vocês podem ver, né, os discos de liga de cobalto cromo utilizado em sistemas CAD/CAM para fresar a estrutura metálica, né, um outro processo. E aqui tem os ligonetes, né, os cilindrinhos que vão ser derretidos, né, levado na centrífuga e injetado para a confecção convencional de uma estrutura metálica. E a nível de curiosidade, né, a liga de cobalto cromo ela foi utilizada na área médica, né, para substituição total de quadril e joelho, tá? E depois também na parte odontológica como componentes de implantes dentários, tá? Não o implante, o componente, né? Muito bem, já sabemos qual é a liga, né, do material, sabemos classificar, e agora a gente precisa saber quais são as partes que compõem uma estrutura metálica. Nós temos, toda estrutura metálica tem que ter pelo menos isso que eu vou falar: apoio oclusal, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, cela, retentor indireto, placa distal e linha de fulcro. Putz, mas tem tudo isso mesmo? Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes, 9 partes para criar uma estrutura metálica? Alguns desses componentes podem não estar presentes dependendo do tipo de arco, né, que nós temos para essa estrutura metálica. Mas vamos montar uma aqui e vamos ver se acontece de verdade. Aqui estou simulando, tá,
um arco completamente dentado, onde nós temos 2 molares, 2 pré-molares, o canino, um lateral, os incisivos centrais, aí lateral, canino, pré-molar e molar. Quando a gente vai planejar a parte de PPR, a gente dificilmente leva em consideração o terceiro molar, por isso que não está nessa representação que eu fiz aqui, tá? Dificilmente a gente usa o terceiro molar, porque muitas vezes ou o paciente não tem ou está todo danificado, quase perdido, vai para a extração. Mas em situações onde a gente tem um terceiro molar que está com saúde, com uma boa exposição em boca, é possível de manter, o paciente higieniza bem, no nosso planejamento nós podemos levar em consideração isso aí. E ao lado nós temos aqui a simulação de um arco parcialmente desdentado. Primeira coisa que a gente tem que ver, qual que é a classe, né? Qual que é a classificação? Que arco é esse? Bom, nós temos aqui um espaço de extremo livre posterior unilateral e um espaço intercalado. Se fosse o espaço intercalado, seria a classe 3, modificação 1. Se a gente levar em consideração o espaço de extremo livre, seria classe 2, modificação 1. Como eu falei para vocês que o que vale é a menor classe, então esse arco ele é uma classe 2, porque ele tem um espaço de extremo livre posterior unilateral e mais uma modificação, ou seja, mais uma área edenta. Tá? E se tivesse aqui e aqui na frente, seria classe 2, modificação 2. Tá? Ou seja, além da classe 2, o que caracteriza esse arco como uma classe 2, ou seja, um espaço de extremo livre posterior edento, tá? Isso é uma classe 2, unilateral. Ele teria mais 2 modificações, ou seja, mais 2 áreas edentas. Tá? Então, seria, né, uma classe 2, modificação 2. Mas nesse caso aqui, nós temos, então, uma classe 2, modificação 1. Vamos ver, então, se existe tudo isso que eu falei para vocês que deve existir numa estrutura metálica. Falei primeiro em apoio oclusal. Vejamos, surgiu aqui sobre os nossos dentes pilares os respectivos apoios, tá? Cada um com uma característica, cada um numa posição que a gente vai descobrir o porquê. Grampo de retenção. Que legal. Nós já temos aqui um tipo de grampo para esse molar, outro tipo de grampo para esse canino e um outro tipo de grampo para esse pré-molar. Cada um com uma característica, cada um com um porquê, cada um com uma forma de desenhar. Vamos agora para os grampos de oposição. Mais uma vez, vejam que surgiu sobre o molar um grampo aqui e aqui. E já no canino não surgiu. E isso tem um motivo. Nós vamos ver o porquê. Depois, conector maior. Deu para perceber o porquê que ele tem o nome de maior, né? Não tem como não ver o conector maior. É toda essa estrutura grandona aqui. Assim como qualquer uma das outras partes, existem diferentes tipos de conectores maiores, cada um com uma indicação, cada um com uma característica, tá? Nesse caso aqui, esse seria o nosso conector maior. Depois, conector menor. Vocês podem ver que o conector menor, ele vem aqui, e começa a juntar tudo, né, que estava flutuando até então. E aí o conector menor vem e começa a unir essa turma toda. Temos a cela, tá? Que é como se fosse essa grade aqui, que ela vai ocupar a região do espaço desdentado. Retentor indireto. Vamos ver. Olha só, surgiu um retentor indireto aqui nesse lateral, aqui no canto esquerdo, Opa, a cela sumiu. Retentor indireto. Também é uma estrutura bem interessante, nós vamos aprender um pouquinho sobre ela, mas
Surgiu aqui então um retentor indireto com as suas características, tá? Placa distal. Vejam vocês, ó, aqui no canto direito, tá? No pré-molar vai surgir, ó, a placa distal aqui, tá? Notem que embora chama placa distal, mas não tá na distal do canino. Tem um motivo do porquê disso, tá? Então, temos a nossa placa distal e a linha de fulcro, né? É essa linha que ela não é um componente visível da estrutura metálica, mas ela é de extrema importância a gente saber determinar onde está, o porquê que ela existe e o que ela vai fazer num arco. Por que eu tenho que determinar onde está a linha de fulcro se ela nem existe na estrutura em si? Não é algo que a gente vê, fala, olha só que linda essa linha de fulcro que tem essa estrutura metálica. A gente não vê isso, ele é um componente virtual da estrutura metálica, mas ela é de extrema importância porque é ele que vai determinar outras coisas que a gente precisa desenhar na estrutura, tá? Muito bem, pessoal. Com isso, nós vimos então até agora classificação de arco, que material que é feito, quais são os componentes que devem existir numa estrutura metálica, e agora a gente vai partir para a característica de cada um desses componentes, tá? E também nós vimos, né, como eu mostrei logo de início, o porquê saber disso, né? A gente tem que mostrar o domínio, o porquê. Imagina um paciente chegar para vocês e falar assim, olha, doutor, eu fui já um monte de dentista e eles fizeram... Ele mostra assim para você, um monte.